E aí, Marcelinho, o Cruzeiro ele entra, né, no jogo de hoje muito pressionado em relação à posição na tabela. Não pressionado o time em si, porque é um novo trabalho, são jogadores que a torcida gosta muito. Eu acho que o problema principal ali aconteceu com o Larcamón, depois o Seabra não conseguiu ir bem naquele jogo contra o Alianza em casa, acabou tomando, foi o primeiro jogo dele como treinador, ficou 3-3, aí teve a questão do Rafael Cabral, enfim, muito conturbado. Mas o Cruzeiro chega muito pressionado em relação à posição na tabela. Se o Cruzeiro não vencer hoje, Marcelinho, a chance do Cruzeiro se classificar é muito baixa. Porque na Sul-Americana classifica só o primeiro colocado direto e os segundos colocados vão para um playoff, uma repescagem, né? Junto com o pessoal da Libertadores. Exatamente, enfrentando times da Libertadores. Como que você enxerga o Cruzeiro chegando hoje contra o Alianza, Marcelinho, nessa quarta rodada de Sul-Americana? Eu acho que desnecessariamente a gente chegou a uma pressão assim, fora do normal, porque eram jogos fáceis que a gente deixou acontecer, a gente não pontuar e virar hoje o jogo com a pressão que não precisava. Mas eu tenho confiança no time, eu acho que a gente tem todo o potencial para ganhar hoje, sair com a vitória. Nem que seja 1-0, eu acho que tem tudo para ir lá e buscar esse ponto e jogar pelas vitórias aqui em casa. Então, eu acho que a gente tem tudo para essa vitória hoje. O time está bem, jogou bem contra o Vitória, eu acho que jogou bem. E com esse espaço de treinamento, assim, com esse espaço de dias de treinamento, acho que foi muito bom. E tomara que mostre em campo esse descanso, esse treinamento a mais e traga a vitória para cá. Boa, Marcelinho. Eu tô preparando aqui para a gente poder colocar aqui como que tá a tabela do campeonato, do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana. Já vou mandar aqui para nossa produção. Por quê? Para a gente conseguir ver e fazer projeções sobre o que vai ser possível do Cruzeiro conseguir e o que não. Dylan, vê se chegou aí para você, meu cara, e aí já puder já projetar aqui para a gente poder analisar junto aqui no telão aqui atrás em relação ao grupo do Cruzeiro e o que o Cruzeiro precisa fazer para conseguir melhorar a sua situação. Mas o Cruzeiro entra de fato pressionado, eu acho que por conta da posição, mas eu acho que o time entra com confiança. É uma situação em que o Cruzeiro ele teve tempo para trabalhar, ele pega o adversário que é o mais frágil do grupo, um campo que, pelo que eu vi ali de imagem, um campo que não está tão ruim, é um campo que está bom em relação à parte do gramado. O Cruzeiro viajou em voo fretado, teve tempo de descanso, conseguiu fazer um treino lá na Colômbia. E o time está cada vez mais entrosado, né? A gente pode especular aí qual vai ser a escalação, mas seriam poucas mudanças em relação ao time que enfrentou o Vitória. Então, eu acho que o Cruzeiro tem todas as chances aí. Ó, vamos analisar aqui, ó. Se a gente olhar aqui o grupo do Cruzeiro, a gente vai ver lá, ó, o Universidade Católica está com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. O União La Calera está com 4 pontos, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Cruzeiro tem 3 pontos com 3 empates. E qual que é esse aí? Alianza. O Alianza que o Cruzeiro vai enfrentar hoje, 1 ponto, que foi justamente contra o Cruzeiro em 9 pontos disputados. O que a gente observa? O Cruzeiro enfrenta o Alianza e se o Cruzeiro vencer, o máximo que ele pode chegar nessa rodada é a 6 pontos. O Cruzeiro não consegue chegar a 7 pontos, o Cruzeiro consegue chegar a 6 pontos nessa rodada. O Cruzeiro, ganhando do Alianza Petroleiro, Alianza lá da Colômbia, ele chega a 6 pontos, e aí a Universidade Católica enfrenta o União La Calera, e aí o que pode acontecer? Ou se o União La Calera vencer a Universidade Católica, ele vai a 7 pontos, aí fica Universidade Católica, União La Calera com 7, Cruzeiro com 6, e aí assim, claro que o Cruzeiro vai continuar em terceiro do grupo, mas fica muito próximo ali dos primeiros colocados, e o Cruzeiro faz mais as últimas 2 partidas dentro do Mineirão, então isso é uma coisa muito positiva na minha visão, né? E se o
Universidade Católica vencer a União La Calera, aí eu acho que complica um pouquinho para o Cruzeiro, porque a Universidade Católica ele vai a 10 pontos, se o Cruzeiro vencer vai a 6 e o União La Calera permanece com 4. E aí nas 2 últimas rodadas o Cruzeiro tem que tirar 4 pontos de diferença da Universidade Católica em 6 disputados. Uma das partidas é confronto direto, Cruzeiro e Universidade Católica, em casa, no Mineirão. Então o Cruzeiro pode diminuir para 1 ponto. Mas aí o Cruzeiro teria que contar com um tropeço. Ou empate e saldo de gols. Exatamente. Ou a vitória e a derrota deles. Do Universidade Católica na última rodada. Então, na minha visão, das duas, uma. Ou um empate entre União La Calera e Universidade Católica, ou a vitória do União La Calera contra a Universidade Católica. Por quê? Na Sul-Americana, é mais importante que o Cruzeiro termine em primeiro do que em segundo. Porque em segundo, as chances depois, né, de enfrentar um time mais forte, elas são maiores. Nada que seja também assim, um absurdo, porque são os terceiros colocados da Libertadores. Tem muito time que não é tão forte assim na Libertadores. Exatamente. A Sul-Americana parece ter times mais fortes do que a Libertadores esse ano. Exatamente.